NarraTube, o seu canal de audiobook. Se inscreva. O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Capítulo 1. Os adultos nunca entendem nada por conta própria, e é cansativo para as crianças ficar explicando o tempo todo. Certa vez, quando eu tinha 6 anos de idade, vi uma imagem maravilhosa num livro sobre matas virgens, chamado Histórias Reais. Era de uma jiboia que devorava um bicho enorme. Eis a cópia do desenho. O livro falava: as jiboias devoram sua presa inteira, sem mastigar. Depois, não conseguem se mexer e dormem durante 6 meses para fazer a digestão. Pensei muito sobre as aventuras na selva e consegui traçar meu primeiro desenho a lápis. O meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima para os adultos e perguntei se dava medo. Eles me respondiam: por que eu ficaria com medo de um chapéu? Meu desenho não era de um chapéu, era de uma jiboia digerindo um elefante. Daí, desenhei o interior da jiboia, para que os adultos pudessem entender. Eles sempre precisam de mais explicações. Meu desenho número 2 era assim. Os adultos me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas, e me interessar mais por geografia, história, matemática e gramática. Foi assim que, aos 6 anos, abandonei uma magnífica carreira de pintor. Fui desencorajado pelo insucesso dos meus desenhos número 1 e número 2. Os adultos nunca entendem nada por conta própria, e é cansativo para as crianças ficar explicando o tempo todo. Por isso, escolhi outra profissão, e aprendi a pilotar aviões. Voei pelo mundo inteiro. E admito que a geografia foi muito útil para mim. Bastava olhar de relance para reconhecer a China ou o Arizona. Ajuda muito quando a gente está perdido no meio da noite. Ao longo da vida, tive vários contatos com pessoas muito sérias. Vivi bastante entre os adultos. Eu os via bem de perto, mas isso não melhorou muito a minha opinião sobre eles. Quando encontrava um que me parecia um pouco mais lúcido, eu fazia o teste com ele, mostrando o meu desenho número 1, que guardo até hoje. Eu queria saber se ele era realmente compreensivo, mas sempre me respondia: é um chapéu. Depois disso, eu não falava de jiboias, nem de matas virgens, nem de astros. Ficava no nível dele. Falava de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E o adulto ficava muito contente por conhecer um homem tão sensato. Capítulo 2. Quando o mistério é muito impressionante, ninguém ousa desobedecer. Assim vivi sozinho, sem ninguém com quem conversar de verdade, até acontecer uma pane no meu avião, uns 6 anos atrás, no deserto do Saara. Alguma coisa quebrou dentro do motor. E como eu não tinha mecânico nem passageiros, preparei-me para tentar fazer um conserto complicado, sem a ajuda de ninguém. Para mim, era uma questão de vida ou morte. Eu tinha água potável para, no máximo, 8 dias. Na primeira noite, dormi na areia a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Eu estava mais isolado do que um náufrago num bote no meio do oceano. Por isso, imaginem só minha surpresa quando, ao raiar do dia, uma vozinha estranha me acordou dizendo assim: por favor, desenhe uma ovelha para mim. Hein? Desenhe uma ovelha para mim. Eu me levantei de um salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem, e vi um homenzinho completamente extraordinário que me observava com gravidade. Este é o melhor retrato que consegui fazer dele tempos depois, mas meu desenho é sem dúvida muito menos deslumbrante do que o modelo. A culpa não é minha. Os adultos me desencorajaram da minha carreira de pintor quando eu tinha 6 anos, e nunca aprendi a desenhar nada além de jiboias abertas e fechadas. Fiquei olhando para essa aparição com os olhos arregalados de assombro. Não se esqueçam de que eu estava a milhares de quilômetros de qualquer região habitada. No entanto, meu rapazinho não parecia perdido, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Não se parecia nem um pouco com uma criança perdida no meio do deserto, a milhares de quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente recuperei a voz, perguntei: mas, o que você está fazendo aqui? Ele repetiu-me devagar, como se fosse uma coisa muito séria: por favor, desenhe uma ovelha para mim. Quando o mistério é muito impressionante, ninguém ousa desobedecer.
Por mais absurdo que me parecesse, a milhares de quilômetros de qualquer lugar habitado e correndo risco de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas então me lembrei de que tinha estudado só geografia, história, matemática e gramática, e disse para o rapazinho, com um pouco de mau humor, que não sabia desenhar. Ele me respondeu: "Não tem problema, desenha uma ovelha para mim." Como eu nunca tinha desenhado uma ovelha, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia fazer, o da jiboia fechada. E qual não foi minha surpresa quando o homenzinho falou: não quero um elefante dentro de uma jiboia. Jiboias são perigosas e elefantes ocupam muito espaço. Onde eu moro é tudo pequenininho, preciso de uma ovelha, desenhe uma ovelha para mim." Daí eu desenhei. Ele olhou com atenção e disse: "Não, essa já está muito doente, faça outra." Desenhei de novo. Meu amigo abriu um sorrisinho complacente. "Olha, isso não é uma ovelha, é um carneiro, tem chifres." Refiz o desenho mais uma vez, mas ele foi recusado como os outros. "Essa está muito velha, quero uma ovelha que viva muito." Então, já sem paciência, porque tinha pressa para começar a desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho e arrisquei: "Esta é a caixa, a ovelha que você quer está dentro dela." Mas fiquei surpreso ao ver o rosto do meu jovem juiz se iluminar. Era bem assim que eu queria. "Você acha que essa ovelha vai precisar de muita grama?" "Por quê?" "Porque onde eu moro é tudo pequenininho. Um pouquinho já basta. Tenho uma ovelhinha pequena para você." Ele inclinou a cabeça sobre o desenho e disse: "Não é tão pequenininha assim. Olha, dormiu." E foi assim que conheci o Pequeno Príncipe. Capítulo 3. E o Pequeno Príncipe deu uma gargalhada que muito me irritou. Prefiro que levem minhas desgraças a sério. Precisei de muito tempo para entender de onde ele tinha vindo. Por mais que me enchesse de perguntas, o Pequeno Príncipe parecia não entender as minhas. Foi por palavras ditas aqui e ali que, aos poucos, tudo me foi sendo revelado. Por exemplo, quando ele viu meu avião pela primeira vez, "Não vou desenhar meu avião porque seria um desenho complicado demais para mim." Ele perguntou: "Que coisa é aquela?" "Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, é o meu avião." Fiquei orgulhoso por dizer para ele que eu voava. Daí ele exclamou: "Como assim? Você caiu do céu?" "Sim," eu disse modestamente. "Ah, que engraçado!" E o Pequeno Príncipe deu uma gargalhada que muito me irritou. Prefiro que levem minhas desgraças a sério. Depois ele acrescentou: "Então você também veio do céu. De que planeta você vem?" Vi de relance uma luz sobre o mistério de sua presença, e perguntei bruscamente: "Você vem de outro planeta?" Mas ele não respondeu, ficou abanando a cabeça devagar enquanto olhava para o meu avião. "A verdade é que, nisso aí, você não tem como vir de muito longe." E se entregou a um devaneio muito longo. Depois, tirou minha ovelha do bolso e ficou contemplando seu tesouro. Imaginem só como fiquei intrigado com essa certeza sobre outros planetas. Por isso me esforcei para saber mais. "De onde você vem, rapazinho? Onde mora? Para onde quer levar minha ovelhinha?" Depois de um silêncio meditativo, ele me respondeu: "O bom é que a caixa que você me deu pode servir de casa para ela à noite." "Verdade, e, se você for bonzinho, posso dar uma corda para prender a ovelhinha de dia, e uma estaca também." A proposta deixou o Pequeno Príncipe chocado. "Prender? Que ideia mais estranha! Mas, se você não prender a ovelha, ela pode ir embora e se perder." E meu amigo deu outra gargalhada. "Mas aonde você acha que ela vai?" "Por aí, andando sempre em frente." Então o Pequeno Príncipe comentou muito sério: "Não tem problema, onde moro é tudo muito pequenininho." E, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou: "Indo sempre em frente, não dá para ir muito longe." Capítulo 4. Aqui, o Pequeno Príncipe é grande demais. Ali é pequeno demais. Também não tenho certeza sobre a cor da roupa dele. Assim, vou arriscando de pouquinho em pouquinho, entre erros e acertos. Foi assim que aprendi uma segunda coisa muito importante. O planeta de origem dele não era muito maior do que uma casa. Isso não podia ser uma grande surpresa para mim.
Eu sabia que, além dos planetas grandes, como Terra, Júpiter, Marte e Vênus, aos quais se deram nomes, existem centenas de outros que às vezes são tão pequenos que mal dá para notar no telescópio. Quando os astrônomos encontram um desses, eles o chamam por um número. Chamam, por exemplo, de asteroide 3251. Tenho bons motivos para crer que o planeta de onde o Pequeno Príncipe veio é o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez por telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fez uma grande exposição de sua descoberta no Congresso Internacional de Astronomia, mas ninguém o levou a sério por causa das roupas que ele usava. Os adultos são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou seu povo, sob a ameaça de pena de morte, a se vestir à moda europeia. O astrônomo refez a exposição em 1920, vestindo um terno muito elegante. Dessa vez, todo mundo se convenceu. Se conto para vocês os detalhes sobre o asteroide B612 e lhes dou esse número, a culpa é dos adultos. Os adultos adoram números. Quando a gente fala de um amigo novo, eles nunca perguntam o essencial. Nunca dizem como é o som da voz dele, do que ele gosta de brincar, ele coleciona borboletas? O que perguntam é, quantos anos ele tem, quantos irmãos, quanto ele pesa, quanto o pai dele ganha. Só assim acham que o conhecem de verdade. Se a gente fala para os adultos, viu uma casa linda de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado, eles não conseguem de jeito nenhum imaginar a casa. A gente precisa dizer, viu uma casa de 100 mil contos. Daí eles exclamam, mas que beleza! Por isso, se a gente disser, a prova de que o Pequeno Príncipe existia era que ele era deslumbrante, dava risada e queria uma ovelha. Quando uma pessoa quer uma ovelha, é porque ela existe. Eles vão dar de ombros e tratar a gente feito criança. Mas, se a gente disser, o planeta de onde ele vem é o asteroide B612, daí eles ficarão convencidos e vão deixar a gente em paz sem fazer mais perguntas. É o jeito deles, eles não têm culpa. As crianças precisam ter muita paciência com os adultos. Já nós que entendemos da vida, não ligamos para números. Eu adoraria ter começado esta história como nos contos de fadas. Adoraria ter dito: era uma vez um pequeno príncipe que morava num planeta pouco maior do que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que entendem da vida, isso pareceria muito mais sincero. Porque não quero que leiam meu livro como se fosse nada. Estou sofrendo muito para narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo foi embora com a sua ovelha. Se tento aqui descrevê-lo, é exatamente para não me esquecer dele. É triste esquecer de um amigo. Nem todo mundo tem amigos. E corro o risco de acabar ficando como os adultos, que só se interessam por números. Foi por isso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis. É difícil se dedicar ao desenho na minha idade, sendo que nunca mais tentei desenhar nada desde as jiboias abertas e fechadas, aos 6 anos. Prometo que vou me esforçar para fazer os retratos mais fiéis possíveis, mas não garanto que vou conseguir. Um desenho pode até convencer, mas outro não. Também me engano na altura. Aqui, o Pequeno Príncipe é grande demais, ali é pequeno demais. Também não tenho certeza sobre a cor da roupa dele. Assim, vou arriscando de pouquinho em pouquinho, entre erros e acertos. É bem provável que eu me engane em detalhes mais importantes, mas é preciso me perdoar. Meu amigo nunca me explicava nada. Talvez me achasse parecido com ele. Mas, infelizmente, eu não sei ver ovelhas dentro de caixas. Talvez eu seja um pouco parecido com os adultos. Devo ter envelhecido. Capítulo 5. A cada dia, eu descobri uma coisa nova sobre o planeta, a partida e a viagem dele. A cada dia, eu descobri uma coisa nova sobre o planeta, a partida e a viagem dele. Foi tudo acontecendo devagar, segundo o acaso das suas reflexões. Foi assim que, no terceiro dia, fiquei sabendo do drama dos baobás. Dessa vez, também foi graças à ovelha, porque o Pequeno Príncipe perguntou do nada, como se tomado por uma dúvida muito séria. É verdade que as ovelhas comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi por que era tão importante saber se as ovelhas comiam arbustos, mas o Pequeno Príncipe acrescentou:
Então elas também comem baobás? Disse para o pequeno príncipe que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes do tamanho de igrejas, e que, mesmo se ele levasse um rebanho de elefantes, eles não dariam conta nem de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes fez o pequeno príncipe gargalhar. Precisaria colocar um em cima do outro. Depois, comentou muito sabiamente: os baobás são pequenos antes de crescer. Está aí uma verdade, mas por que você quer que as ovelhas comam os baobás pequenos? Por que você acha? Ele me respondeu, como se fosse uma coisa óbvia. Precisei de um grande esforço mental para entender sozinho o problema. No planeta do Pequeno Príncipe, como em todos os outros planetas, havia ervas boazinhas e ervas daninhas. Por conseguinte, sementes boazinhas de ervas boazinhas e sementes daninhas de ervas daninhas. Mas as sementes são invisíveis, elas dormem no segredo da terra até que uma cisme em acordar. Daí, ela se espreguiça e, para começar, lança um galinho inofensivo na direção do sol. Quando é um galinho de roseira ou de rabanete, a gente pode deixar que ele cresça à vontade. Mas quando é de uma planta daninha, é preciso arrancar o galho na mesma hora em que a gente o reconhece. No planeta do Pequeno Príncipe havia sementes terríveis, eram as sementes dos baobás. Elas tinham infestado o solo do planeta. E quando a gente demora para descobrir o baobá, nunca mais dá para se livrar dele. Ele atravanca o planeta inteiro, perfurando-o com suas raízes. E quando o planeta é muito pequenininho e os baobás são muito numerosos, ele acaba rachando. É uma questão de disciplina, o Pequeno Príncipe me explicou mais tarde. Depois que a gente termina de se arrumar de manhã, precisa arrumar o planeta com o mesmo cuidado. Precisa se obrigar a arrancar regularmente os baobás assim que os distinguimos das roseiras, com as quais eles se parecem bastante quando são pequenos. É um trabalho cansativo, mas muito fácil. Certo dia, ele me aconselhou a tentar fazer um desenho bonito para que essas coisas entrassem bem na cabeça das crianças do meu planeta. Se um dia elas viajarem, ele me explicou, pode ser muito útil. Às vezes, não tem problema deixar um trabalho para depois, mas quando se trata de baobás, sempre vira uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso, ele tinha deixado 3 arbustos. Seguindo as indicações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto muito de assumir um tom moralista, mas os perigos dos baobás são tão pouco conhecidos e os riscos que correm aqueles que se perdem num asteroide são tão grandes que, pelo menos dessa vez, faço uma exceção à regra e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para advertir meus amigos de um perigo que, sem que desconfiássemos, nos ameaçava há tanto tempo que caprichei muito nesse desenho. A lição que quis dar valeu a pena. Talvez alguém pergunte por que não tem outros desenhos tão imponentes quanto os dos baobás neste livro. A resposta é bem simples. Eu tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava tomado por uma sensação de urgência. Capítulo 6. Ah, meu pequeno príncipe, só pouco a pouco fui entender como sua vida era melancólica. Ah, meu pequeno príncipe, só pouco a pouco fui entender como sua vida era melancólica. Por muito tempo, você não teve nada além da doçura do pôr do sol para se distrair. Descobri esse detalhe novo na manhã do 4º dia quando me falou: gosto muito do pôr do sol, vamos ver? Mas precisa esperar. Esperar o quê? Esperar o sol se pôr. Você pareceu muito surpreso na hora e depois riu de si mesmo e me disse: vivo esquecendo que não estou em casa. Verdade. Todo mundo sabe que, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol está se pondo na França. Bastaria ser capaz de ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas, no seu planeta minúsculo, bastava mexer a cadeira alguns passos para contemplar o crepúsculo quando bem entendesse. Um dia, viu o sol se pôr 43 vezes. E um pouco mais tarde acrescentou: sabe, a gente gosta do pôr do sol quando está muito triste. Você estava tão triste assim no dia dos 43? Mas o Pequeno Príncipe não respondeu. Capítulo 7.
Estava me sentindo muito desajeitado. Não sabia como tocá-lo, como chegar até ele. O país das lágrimas é muito misterioso. No quinto dia, também graças à ovelha, um segredo do Pequeno Príncipe me foi revelado. Ele me perguntou de repente, sem rodeios, como se fosse o fruto de um problema sobre o qual vinha refletindo havia muito tempo. Se a ovelha come arbustos, ela também come flores? A ovelha come tudo que encontra, mesmo flores com espinhos? Sim, mesmo flores com espinhos. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Na hora, estava muito concentrado tentando desatarrachar um parafuso apertado do motor. Eu estava preocupado porque a pane do avião estava começando a parecer grave, e minha água no fim me fazia pensar no pior. Para que servem os espinhos? Depois que fazia uma pergunta, o Pequeno Príncipe nunca desistia dela. Eu estava tão irritado com meu parafuso que respondi qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Mas, depois de um silêncio, ele me disse com um certo rancor: não acredito em você. As flores são frágeis, inocentes, elas se defendem como podem, elas se acham terríveis com seus espinhos. Não respondi nada. Nesse momento, estava pensando: se esse parafuso continuar resistindo, vou arrancá-lo com um martelo. O Pequeno Príncipe voltou a atrapalhar minhas reflexões. E você acha que as flores... Chega, eu não acho nada, e respondi qualquer coisa, só me ocupo com coisas sérias. Ele me encarou estupefato. Coisas sérias? Ele me olhou, com o martelo na mão, e os dedos sujos de graxa, curvados sobre um objeto que, para ele, era muito feio. Você está falando igual aos adultos. Fiquei um pouco envergonhado, mas ele acrescentou sem dó nem piedade: você confunde tudo, mistura tudo. Ele estava irritado de verdade, seus cabelos dourados sacudiam ao vento. Conheço um planeta onde mora um homem muito vermelho. Ele nunca cheirou uma flor, nunca olhou para uma estrela, nunca amou ninguém. A única coisa que faz são contas de somar, e o dia todo fica repetindo igual a você: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério, e se estufa todo orgulhoso. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. O Pequeno Príncipe estava completamente pálido de raiva. Há milhões e milhões de anos, as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos, as ovelhas comem as flores mesmo assim. E não é sério procurar saber por que elas se dão ao trabalho de fabricar espinhos que nunca servem para nada? Não é importante a guerra entre ovelhas e flores? Não é mais sério e mais importante do que as contas de somar de um homem gordo e vermelho? E se eu conheço uma flor única no mundo, que não existe em qualquer outro lugar além do meu planeta, e que essa ovelhinha pode destruí-la com uma mordida só, numa manhã qualquer, sem se dar conta do que fez, isso não importa? Ele enrubesceu, depois continuou: se uma pessoa ama uma flor da qual só existe um espécime em todos os milhões e milhões de astros, isso basta para que ela fique feliz quando olha para o céu. Ela pensa: minha flor está lá, em algum lugar. Mas, se a ovelha come a flor, para ele é como se de repente todos os astros se apagassem, e isso não importa. Ele enrubesceu, depois continuou: se uma pessoa ama uma flor da qual só existe um espécime em todos os milhões e milhões de astros, isso basta para que ela fique feliz quando olha para o céu. Ela pensa: minha flor está lá, em algum lugar. Mas, se a ovelha come a flor, para ele é como se de repente todos os astros se apagassem, e isso não importa. Ele não conseguiu dizer mais nada. De repente caiu em prantos. Já era noite. Eu tinha largado as minhas ferramentas. Sentia desprezo pelo meu martelo, pelo meu parafuso, pela sede e pela morte. Havia num astro, num planeta, o meu, a Terra, um pequeno príncipe a ser consolado. Eu o tomei nos braços e o embalei. Disse para ele: a flor que você ama não corre perigo. Vou desenhar uma mordasta para sua ovelha. Vou desenhar uma armadura para sua flor. Eu não sabia o que dizer. Estava me sentindo muito desajeitado. Não sabia como tocá-lo, como chegar até ele. O país das lágrimas é muito misterioso. Capítulo 8. Não consegui entender nada. Eu deveria tê-la julgado por seus atos, e não por suas palavras.
Ela me perfumava e me iluminava. Não demorou para eu descobrir mais sobre essa flor. No planeta do Pequeno Príncipe, sempre houve flores muito simples, decoradas com uma única fileira de pétalas que não ocupavam espaço e não atrapalhavam ninguém. Elas nasciam na grama de manhã e murchavam já de tardezinha. Mas essa em especial tinha germinado certo dia de uma semente trazida de algum lugar, e o Pequeno Príncipe observou de perto o brotinho que não se parecia com os outros. Poderia ser uma nova espécie de baobá. Mas o arbusto logo parou de crescer e começou a preparar uma flor. O Pequeno Príncipe, que assistia ao nascimento de um botão enorme, sentiu que dali sairia uma aparição milagrosa. Mas a flor não terminava de preparar sua beleza, no esconderijo de seus aposentos verdes. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se devagar, arrumando as pétalas uma a uma. Não queria sair toda amarrotada, feito os cravos. Só queria brotar no esplendor máximo de sua beleza. Ah, sim, ela era muito vaidosa. Sua misteriosa preparação durou dias e dias. E eis que, certa manhã, logo ao nascer do sol, ela se mostrou. E ela, que tinha se preparado com tanto esmero, disse com um bocejo: "Ah, acabei de levantar. Desculpe, ainda estou toda descabelada." O Pequeno Príncipe não conseguiu conter sua admiração. "Como você é bonita." "Sou, né?" a flor respondeu com doçura. "E nasci ao mesmo tempo que o sol." O Pequeno Príncipe logo percebeu que ela não era muito modesta, mas como era enternecedora. "Creio eu que seja a hora do café da manhã." Ela logo acrescentou: "O senhor faria a bondade de me servir?" E o Pequeno Príncipe, completamente confuso, depois de sair à procura de um regador, serviu a flor. Assim, desde o começo, ela o atormentou com sua vaidade um tanto difícil. Certo dia, por exemplo, falando de seus 4 espinhos, disse ao Pequeno Príncipe: "Podem vir até os tigres com suas garras." "Não tem tigres no meu planeta", respondeu o Pequeno Príncipe, "e além disso, os tigres não comem ervas." "Não sou uma erva", retrucou a flor com a voz doce. "Desculpe. Não tenho medo de tigres, mas tenho horror a correntes de ar. O senhor não teria um guarda-vento?" "Horror a correntes de ar? Que difícil para uma planta", pensou consigo o Pequeno Príncipe. "Essa flor é muito complicada. À noite, o senhor me coloque na redoma. Faz muito frio no seu planeta. A localização é péssima, lá de onde eu venho." Mas ela se interrompeu. Tinha vindo na forma de semente, não tivera tempo de conhecer outros mundos. Envergonhada por se deixar apanhar numa mentira tão boba, tossiu 2 ou 3 vezes para apontar o erro do Pequeno Príncipe. "E o guarda-vento? Eu ia buscar, mas a senhora estava falando." Então, ela forçou a tosse para ele se sentir culpado. Assim, o Pequeno Príncipe, apesar da boa vontade de seu amor, logo começou a duvidar dela. Havia levado a sério palavras sem importância e ficou muito triste. "Não deveria ter dado ouvidos a ela", ele me confidenciou certo dia. "A gente nunca deve dar ouvidos às flores. A gente precisa olhar para elas e sentir seu aroma. A minha perfumava o meu planeta, mas isso não me bastava. Essa história de garras que tinha me irritado profundamente deveria ter me enternecido." Ele me confidenciou também: "Não consegui entender nada. Eu deveria tê-la julgado por seus atos e não por suas palavras. Ela me perfumava e me iluminava. Eu nunca deveria ter fugido. Deveria ter notado sua ternura sob seus artifícios frágeis. As flores são muito contraditórias, mas eu era muito jovem para saber amar." Narratube, o seu canal de audiobook. Se inscreva. Capítulo 9. E enquanto regava a flor pela última vez e se preparava para abrigá-la sob a redoma, notou que estava com vontade de chorar. Se não me engano, para ir embora, ele pegou carona com uma migração de pássaros selvagens. Na manhã de sua partida, colocou o planeta em ordem. Limpou os vulcões ativos com cuidado. Ele possuía 2 vulcões ativos, que eram muito cômodos para esquentar o café da manhã. Também possuía um vulcão extinto, mas, como sempre dizia, nunca se sabe. Por isso também limpou o vulcão extinto. Se os vulcões estão bem limpos, queimam devagar e regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como uma chama na chaminé. Claro, na nossa Terra, nós somos pequenos demais para limpar nossos vulcões. É por isso que eles causam tanto estrago.
O pequeno príncipe também arrancou, com um pouco de melancolia, os últimos rebentos de baobá. Ele acreditava que nunca mais iria voltar. Mas todos esses trabalhos familiares lhe pareceram extremamente doces naquela manhã. E enquanto regava a flor pela última vez e se preparava para abrigá-la sob a redoma, notou que estava com vontade de chorar. "Adeus", ele disse à flor. Mas ela não respondeu. "Adeus", ele repetiu. A flor tossiu, mas não por causa do resfriado. "Eu fui uma tola", ela disse, por fim. "Peço perdão. Tente ser feliz." Ele ficou surpreso pela falta de censuras. Continuou parado, completamente sem jeito, com a redoma em mãos. Não conseguia entender essa doçura calma. "É claro que amo você", a flor lhe disse. "É por minha culpa que você não soube o que fazer. Isso não importa, mas você foi tão tolo quanto eu. Tente ser feliz. Não se preocupe com a redoma, não preciso mais dela. Mas e o vento? Não estou tão resfriado assim. O ar fresco da noite vai me fazer bem. Eu sou uma flor. Mas e os bichos? Preciso suportar 2 ou 3 lagartas para conhecer as borboletas. Dizem que são muito bonitas. Senão, quem virá me visitar? Você vai estar longe. Quanto aos bichos grandes, deles eu não tenho medo. Também tenho as minhas garras." E mostrou seus 4 espinhos inocentes. Depois acrescentou: "Não se demore tanto, que isso me irrita. Você decidiu partir, então vá de uma vez." Afinal, ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Capítulo 10. Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito simples. Todos os homens são súditos. Ele se encontrava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los para procurar uma ocupação e aprender. O primeiro era habitado por um rei. Vestido de púrpura e arminho, o rei ficava sentado num trono muito simples, mas muito majestoso. "Ah, um súdito!" o rei exclamou ao notar o pequeno príncipe. E o pequeno príncipe se perguntou. Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito simples, todos os homens são súditos. "Aproxime-se para eu ver você melhor", disse o rei, que estava muito orgulhoso por ser rei de alguém. O pequeno príncipe procurou com os olhos um lugar onde se sentar, mas o planeta era todo ocupado pelo majestoso manto de arminho. Então ele ficou em pé e, como estava cansado, bocejou. "É contra a etiqueta bocejar na presença de um rei", disse o monarca. "É proibido." "Não posso evitar", respondeu o pequeno príncipe, muito confuso. "Fiz uma longa viagem e ainda não dormi." "Então", disse o rei, "ordeno que boceje. Faz anos que não vejo alguém bocejar. Bocejos para mim são uma raridade. Vá, boceje logo, é uma ordem." "Assim eu fico intimidado, não consigo", disse o pequeno príncipe ficando vermelho. O rei respondeu. "Então eu ordeno que, ora você boceje, ora..." Ele gaguejava um pouco e parecia encabulado. Porque o rei fazia questão que sua autoridade fosse respeitada. Ele não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bondoso, só dava ordens sensatas. Se eu mandasse, ele costumava dizer, que um general se transformasse em gaivota, e o general não obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. "Posso me sentar?" o pequeno príncipe perguntou timidamente. "Ordeno que você se sente", respondeu o rei, puxando majestosamente um dos panos de seu manto de arminho. Mas o pequeno príncipe estava espantado. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinava o rei? "Vossa Majestade", ele começou, "posso perguntar?" "Ordeno que pergunte", o rei se apressou em dizer. "Sobre quem Vossa Majestade reina?" "Sobre tudo", respondeu o rei muito simplesmente. "Sobre tudo?" Com um gesto discreto, o rei apontou para seu planeta, para os outros planetas e para as estrelas. "Sobre tudo isso?" perguntou o pequeno príncipe. "Sobre tudo isso", respondeu o rei. Afinal, ele não só era um monarca absoluto, como também era um monarca universal. "E as estrelas obedecem a Vossa Majestade?" "Mas claro", disse o rei, "obedecem na hora, não tolero indisciplina."
O tamanho desse poder deixou o pequeno príncipe maravilhado. Se fosse detentor desse poder, ele poderia ter assistido não a 44, mas a 72 ou mesmo a 100 póres do sol, no mesmo dia, sem nunca mexer a cadeira. E, sentindo-se um pouco triste pela lembrança de seu planetinha abandonado, se atreveu a pedir uma graça ao rei. Eu gostaria de ver um pôr do sol, faz esse favor para mim, manda o sol se pôr? Se eu mandasse um general voar de flor em flor feito uma borboleta, ou escrever uma tragédia, ou se transformar em gaivota, e o general não executar a ordem recebida, quem estaria errado, ele ou eu? Vossa Majestade, o pequeno príncipe respondeu com firmeza. Exato, é preciso exigir de cada pessoa o que ela pode dar, o rei continuou. A autoridade repousa acima de tudo, na razão. Se você ordena que seu povo se atire ao mar, vai ter uma revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são sensatas. Mas e o meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe, que nunca se esquecia de uma pergunta depois que a fazia. Você vai ter o seu pôr do sol, faço questão disso. Mas, na sabedoria do meu governo, vou esperar que as condições sejam favoráveis. Quando vai ser? O pequeno príncipe indagou. Respondeu o rei, que consultava um grande calendário. Vai ser por volta, vai ser nesta tarde, por volta das 7h40, e você vai ver como me obedecem. O pequeno príncipe bocejou, sentia a falta do pôr do sol que tinha perdido. Além disso, já estava ficando um pouco entediado. Não tenho nada para fazer aqui, ele disse ao rei, vou embora. Não vá, respondeu o rei, que estava muito orgulhoso por ter um súdito. Não vá, vou transformar você em ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não tem ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não dei a volta pelo meu reino. Sou muito velho, não tenho lugar para uma carroça e andar me cansa muito. Ah, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, virando-se para dar mais uma olhada do outro lado do planeta. Também não tem ninguém lá embaixo. Então você vai julgar a si mesmo, respondeu o rei. É o mais difícil. É muito mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Se conseguir julgar a si mesmo, é porque é um verdadeiro sábio. Mas, retrucou o pequeno príncipe, posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar, não preciso morar aqui. Refletiu o rei. Acho que em algum lugar do meu planeta mora um rato velho. Às vezes o ouço à noite. Você vai poder julgar esse rato velho. Pode condenar o rato à morte de vez em quando. Assim, a vida dele vai depender da sua justiça. Mas toda vez você vai perdoar-lhe para poupar a vida dele. A gente só tem um. Mas, respondeu o pequeno príncipe, eu não gosto de condenar ninguém à morte, e acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei. Porém, o pequeno príncipe, tendo terminado seus preparativos, não quis deixar o velho monarca triste. Se Vossa Majestade deseja ser obedecido prontamente, poderia me dar uma ordem razoável. Poderia, por exemplo, me mandar partir dentro de 1 minuto. Eu diria que as condições são favoráveis. Como o rei não respondeu, o pequeno príncipe hesitou a princípio, depois suspirou e partiu. Eu transformo você em meu embaixador, o rei se apressou em gritar. Ele tinha um ar grandioso de autoridade. Os adultos são muito estranhos, o pequeno príncipe pensou consigo durante a viagem. Capítulo 11. Os adultos são definitivamente muito estranhos, o pequeno príncipe pensou consigo durante a viagem. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ora, ora, a visita de um admirador, exclamou o vaidoso de longe assim que viu o pequeno príncipe. Porque, para os vaidosos, os outros homens são admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. O seu chapéu é engraçado. Serve para agradecer, o vaidoso respondeu. Serve para agradecer quando me aplaudem. Infelizmente, ninguém passa por aqui. Ah, sério? Perguntou o pequeno príncipe sem entender. Bata uma palma na outra, aconselhou o vaidoso. O pequeno príncipe bateu as palmas das mãos. O vaidoso agradeceu modestamente levantando o chapéu. Isso é mais divertido do que a visita ao rei, o pequeno príncipe pensou consigo, e voltou a bater palmas. O vaidoso voltou a agradecer levantando o chapéu.
Depois de 5 minutos de exercício, o pequeno príncipe se cansou da monotonia da brincadeira. E para fazer o chapéu cair, ele perguntou: precisa fazer o quê? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem elogios. Você me admira muito? Ele perguntou ao pequeno príncipe. O que significa admirar? Admirar significa reconhecer que sou o homem mais bonito, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente do planeta. Mas você é o único no seu planeta. Faça o favor de me admirar mesmo assim. Eu admiro você, disse o pequeno príncipe, dando de ombros. Mas que graça você vê nisso? E o pequeno príncipe foi embora. Os adultos são definitivamente muito estranhos, o pequeno príncipe pensou consigo durante a viagem. Capítulo 12. Os adultos são definitivamente muito, mas muito estranhos, o pequeno príncipe pensava consigo durante a viagem. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Essa visita foi muito curta, mas mergulhou o pequeno príncipe numa profunda melancolia. O que você está fazendo? Ele perguntou ao bêbado, que estava sentado em silêncio diante de um conjunto de garrafas vazias e um conjunto de garrafas cheias. Estou bebendo, respondeu o bêbado, com o ar lúgubre. Por que você está bebendo? Perguntou o pequeno príncipe. Para esquecer, o bêbado respondeu. Para esquecer o quê? Indagou o pequeno príncipe, que já começava a sentir pena. Para esquecer que tenho vergonha, o bêbado confessou, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Questionou o pequeno príncipe, que queria ajudar. Vergonha de beber, o bêbado respondeu, fechando-se de vez no silêncio. E o pequeno príncipe foi embora, perplexo. Os adultos são definitivamente muito, mas muito estranhos, pensava consigo durante a viagem. Capítulo 13. Os adultos são definitivamente muito espantosos, ele pensou consigo durante a viagem. O quarto planeta era de um homem de negócios. Ele estava tão ocupado que nem levantou a cabeça com a chegada do pequeno príncipe. Bom dia, cumprimentou o pequeno príncipe. O seu cigarro está apagado. 3 com 2 dá 5. 5 com 7, 12. 12 com 3, 15. Bom dia. 15 com 7, 22. 22 com 6, 28. Não tenho tempo de acender de novo. 26 com 5, 31. Ufa, dá um total de 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Você ainda está aí? 501 milhões de... já nem sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um homem sério, não me distraio com bagatelas. 2 com 5, 7. 501 milhões de quê? Repetiu o pequeno príncipe, que nunca na vida desistiu de uma pergunta depois que a fazia. O homem de negócios levantou a cabeça. Moro neste planeta há 54 anos e só fui importunado 3 vezes. A primeira foi há 22 anos, por um besouro caído sabe Deus de onde. Ele fazia um barulho tão horroroso que cometi 4 erros numa soma. A segunda vez foi há 11 anos, por uma crise de reumatismo, falta de exercício, não tenho tempo para caminhar, sou um homem sério. A terceira vez é esta. Como eu dizia, 501 milhões de... milhões de quê? O homem de negócios percebeu que não teria paz. Milhões de coisinhas que vemos às vezes no céu. Moscas? Não, coisinhas que brilham. Abelhas? Não, coisinhas douradas que fazem os preguiçosos sonhar. Mas eu sou um homem sério, não tenho tempo para sonhar. Ah, estrelas? Isso mesmo, estrelas. E o que você faz com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou um homem sério, sou exato. E o que você faz com essas estrelas? O que faço com elas? Sim, nada, sou dono delas. Você é dono das estrelas? Sim, mas conheci um rei que... Os reis não são donos de nada, eles reinam sobre as coisas, é muito diferente. E para que serve ser dono das estrelas? Serve para ser rico. E para que serve ser rico? Para comprar mais estrelas se alguém achar. Esse daí, pensou o pequeno príncipe, pensa parecido com o beberrão. Mesmo assim ele continuou.
Como dá para ser dono de estrelas? De quem elas são? Retrucou o homem de negócios, com ar rabugento. Não sei, de ninguém. Então elas são minhas, porque pensei nisso antes. Só isso? Claro. Quando você encontra um diamante que não é de ninguém, é seu. Quando encontra uma ilha que não é de ninguém, ela é sua. Quando tem uma ideia primeiro, você manda registrar, ela é sua. E eu sou dono das estrelas, porque ninguém nunca pensou em ser dono delas antes. É verdade, concordou o pequeno príncipe. E o que você faz com elas? Eu as gerencio, conto e reconto, disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O pequeno príncipe ainda não estava satisfeito. Se tem um lenço, eu o coloco no pescoço para usar. Se tem uma flor, posso colher e usar. Mas não dá para colher as estrelas. Não, mas posso colocá-las no banco. O que isso significa? Significa que escrevo em um papelzinho o número de estrelas que possuo. Depois tranco o papel à chave numa gaveta. Só isso? Só isso. É divertido, pensou o pequeno príncipe. É bastante poético, mas não é lá muito sério. O pequeno príncipe tinha um conceito de coisas sérias muito diferente do conceito dos adultos. Ele voltou a dizer, possuo uma flor que rego todo dia. Possuo 3 vulcões que limpo toda semana. Limpo até o que está extinto, porque nunca se sabe. É bom para os meus vulcões e é bom para a minha flor que eu seja dono deles. Mas você não é útil para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou o que responder, e o pequeno príncipe foi embora. Os adultos são definitivamente muito espantosos, ele pensou consigo durante a viagem. Capítulo 14. O que o pequeno príncipe não tinha coragem de confessar era que sentiria saudade desse planeta abençoado, principalmente por causa dos 1.400 pores do Sol a cada 24 horas. O 5º planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Seu espaço mal dava para alojar um candeeiro e um acendedor de candeeiro. O pequeno príncipe não conseguia entender para que poderia servir, no céu, num planeta sem casa nem população, um candeeiro e um acendedor de candeeiro. No entanto, pensou consigo, esse homem pode ser absurdo, mas ele é menos absurdo que o rei, o vaidoso, o homem de negócios e o bêbado. Pelo menos, seu trabalho tem um sentido. Quando acende o candeeiro, é como se desse à luz uma estrela ou uma flor. Quando apaga, a flor ou estrela adormece. É uma ocupação muito bonita. É útil de verdade porque é bonita. Quando se aproximou do planeta, cumprimentou o acendedor com educação. Bom dia, por que você acabou de apagar o candeeiro? É o regulamento, o acendedor respondeu. Bom dia. Qual é o regulamento? Apagar o candeeiro. Boa noite. E voltou a acendê-lo. Mas por que você acabou de acender o candeeiro? É o regulamento, o acendedor respondeu. Não estou entendendo, disse o pequeno príncipe. Não tem que entender, o acendedor disse. Regras são regras. Bom dia. E apagou o candeeiro. Depois, enxugou a testa com um lenço vermelho quadriculado. Minha profissão é terrível. Antigamente era mais tranquila. Eu apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E o regulamento mudou depois disso? O regulamento não mudou, respondeu o acendedor. Esse é o drama. A cada ano, o planeta gira mais rápido e o regulamento não mudou. E daí? Perguntou o pequeno príncipe. E daí que agora que ele faz um giro por minuto, não tenho 1 segundo para descansar. Acendo e apago 1 vez por minuto. Que engraçado, os dias no seu planeta duram 1 minuto. Não é nem um pouco engraçado, retrucou o acendedor. Já faz 1 mês que a gente está conversando. Minha profissão é terrível. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E voltou a acendê-lo. O pequeno príncipe olhou e sentiu amor por esse acendedor que era tão fiel ao regulamento. Lembrou-se dos pores do sol que ele mesmo criava antigamente, movendo um pouco a cadeira. Quis ajudar seu amigo. Sabe, conheço um jeito para você descansar quando quiser. Eu sempre quero, disse o acendedor. Afinal, dá para ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. O pequeno príncipe prosseguiu.
Seu planeta é tão pequeno que dá para dar a volta nele com 3 passos. Você só precisa andar bem devagar para ficar sempre ao sol. Quando quiser descansar, é só andar que o dia vai durar o tempo que você quiser. Isso não adianta muito para mim, disse o acendedor. O que eu mais amo na vida é dormir. Então, não tem jeito, disse o pequeno príncipe. Não tem jeito, concordou o acendedor. Bom dia. E apagou o candeeiro. Esse daí, pensou consigo o pequeno príncipe enquanto seguia a viagem, seria desprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo bêbado, pelo homem de negócios. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque ele se ocupa de alguma coisa além dele próprio. Suspirou de pesar e pensou ainda. Esse daí é o único de quem eu poderia ser amigo, mas seu planeta é pequeno demais, não tem espaço para 2. O que o pequeno príncipe não tinha coragem de confessar era que sentiria saudade desse planeta abençoado, principalmente por causa dos 1.400 pores do Sol a cada 24 horas. Narratube, o seu canal de audiobook. Se inscreva. Capítulo 15. É muito raro uma montanha mudar de lugar. É muito raro um oceano ficar sem água. O 6º planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um senhor de idade que escrevia livros enormes. Olha só, um explorador! Ele exclamou ao ver o pequeno príncipe. O pequeno príncipe sentou-se na mesa, um pouco ofegante. Ele já tinha viajado tanto. De onde você vem? Perguntou o velho. Que livro grosso é esse? Perguntou o pequeno príncipe. O que o senhor faz aqui? Eu sou geógrafo, disse o velho. O que é um geógrafo? É um erudito que sabe onde ficam os mares, rios, cidades, montanhas e desertos. Que interessante! Exclamou o pequeno príncipe. Enfim, uma profissão de verdade. E lançou um olhar pelo planeta do geógrafo. Ele nunca tinha visto um planeta tão majestoso. O seu planeta é muito bonito. Tem oceanos nele? Não tenho como saber, respondeu o geógrafo. Ah, o pequeno príncipe ficou decepcionado. E montanhas? Não tenho como saber, respondeu o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Também não tenho como saber, respondeu o geógrafo. Mas o senhor é geógrafo. Exato, disse o geógrafo, mas não sou um explorador. Estou em falta de exploradores. Não é o geógrafo que sai por aí contando as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos e os desertos. O geógrafo é importante demais para sair passeando. Ele não sai do escritório, mas é lá que recebe os exploradores. Faz perguntas e anota o que eles lembram. E, se as lembranças de um deles parecerem interessantes, o geógrafo manda fazer um inquérito sobre a moral do explorador. Por quê? Porque um explorador mentiroso criaria catástrofes nos livros de geografia. E um explorador beberrão também. Por quê? Perguntou o pequeno príncipe. Porque os bêbados vêm em dobro. Daí o geógrafo anotaria 2 montanhas onde só tem uma. Conheço um, disse o pequeno príncipe, que seria um péssimo explorador. É possível. Por isso, quando a moral do explorador parece boa, fazemos um inquérito sobre a descoberta dele. A gente vai olhar? Não, seria muito complicado. Mas exigimos que o explorador forneça provas. Quando se trata, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, exigimos que ele traga pedras grandes. O geógrafo se calou de repente. Mas você vem de longe, você é um explorador. Descreva seu planeta para mim. E o geógrafo, depois de abrir seu livro de registro, apontou o lápis. Primeiro, os relatos dos exploradores são anotados a lápis. Para passar a caneta, espera-se que o explorador forneça provas. E então? Perguntou o geógrafo. Ah, o meu planeta, começou o pequeno príncipe, não é muito interessante, é tudo pequenininho. Tenho 3 vulcões, 2 em atividade e 1 extinto, mas nunca se sabe. Nunca se sabe, repetiu o geógrafo. Também tenho uma flor. As flores a gente não anota, disse o geógrafo. Por quê? Ela é a mais bonita. Porque as flores são efêmeras. O que significa efêmero?
Os livros de geografia, disse o geógrafo, são os mais importantes de todos. Eles nunca saem de moda. É muito raro uma montanha mudar de lugar. É muito raro um oceano ficar sem água. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões podem despertar, interrompeu o pequeno príncipe. O que significa efêmero? Se os vulcões estão extintos ou ativos, tanto faz pra gente, disse o geógrafo. O que conta pra nós é a montanha. Ela não muda. Mas o que significa efêmero? Repetiu o pequeno príncipe, que nunca na vida desistiu de uma pergunta depois que a tinha feito. Significa que pode desaparecer em breve. Minha flor pode desaparecer em breve? Mas claro, minha flor é efêmera, pensou consigo mesmo o pequeno príncipe. E ela só tem 4 espinhos para se defender do mundo, e eu a deixei sozinha no meu planeta. Essa foi sua primeira pontada de remorso, mas ele retomou a coragem. Que planeta o senhor me aconselha a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Ele é bem famoso. E o pequeno príncipe partiu, pensando na flor. Capítulo 16. E eles nunca erravam a ordem de entrar em cena. Era majestoso. O 7º planeta foi a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contamos com mais de 111 reis, sem esquecer, claro, os reis negros, 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócios, 7,5 milhões de bêbados, 311.000 vaidosos, somando bilhões e bilhões de adultos. Para dar a vocês uma ideia das dimensões da Terra, vou dizer que, antes da invenção da eletricidade, precisávamos manter em todos os 6 continentes um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de candeeiro. Visto meio de longe, dava um efeito esplêndido. Os movimentos desse exército eram regrados como os de um balé clássico. Primeiro era a vez dos acendedores de candeeiro da Nova Zelândia e da Austrália. Depois que acendiam seus candeeiros, eles iam dormir. Em seguida, entravam na dança os acendedores de candeeiro da China e da Sibéria. Depois, eles também fugiam para os bastidores. Então chegava a vez dos acendedores de candeeiro da Rússia e das Índias. Depois, os da África e da Europa. Depois, os da América do Sul. Então, os da América do Norte. E eles nunca erravam a ordem de entrar em cena. Era majestoso. Apenas o acendedor do único candeeiro do Polo Norte e seu colega no Polo Sul levavam uma vida de ócio e preguiça. Eles só trabalhavam 2 vezes por ano. Capítulo 17. Posso ajudar você algum dia, se sentir muita falta do seu planeta. Posso. Quando a gente quer fazer graça, acaba mentindo um pouco. Não fui muito honesto quando falei dos acendedores de candeeiro. Corro o risco de dar uma falsa impressão do nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam pouquíssimo espaço na Terra. Se os bilhões de habitantes que povoam a Terra ficassem em pé, apertadinhos como para um comício, eles caberiam facilmente numa praça pública de alguns quilômetros quadrados. Daria para encaixar toda a humanidade numa ilhota do Pacífico. É óbvio que os adultos não vão acreditar. Eles acham que ocupam muito espaço. Como os baobás, acham-se muito importantes. Sugiram que eles façam o cálculo. Eles adoram números, vão ficar contentes. Mas não percam tempo vocês com esse trabalho chato, é inútil, confiem em mim. Quando chegou à Terra, o pequeno príncipe ficou muito surpreso ao não se deparar com alguém. Já estava desconfiando que tinha se enganado de planeta, quando algo colorido em forma de meia-lua se remexeu na areia. Boa noite, arriscou o pequeno príncipe. Boa noite, cumprimentou a serpente. Em que planeta eu pousei? Perguntou o pequeno príncipe. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, então não tem ninguém na Terra? Aqui é o deserto, ninguém mora nos desertos, a Terra é grande, respondeu a serpente. O pequeno príncipe sentou-se numa pedra e voltou os olhos para o céu. Fico pensando, ele disse, se os astros são iluminados para que cada um possa encontrar o seu. Olhe só o meu planeta, ele está bem em cima da gente, mas como está longe. Ele é muito bonito, disse a serpente. O que você faz aqui? Eu me desentendi com uma flor, disse o pequeno príncipe. Ah, exclamou a serpente. E eles se calaram. Cadê os homens? Voltou a falar o pequeno príncipe. A gente fica meio solitário no deserto.
Entre os homens a gente também fica solitário, disse a serpente. O pequeno príncipe ficou olhando para ela. Você é um bicho engraçado, ele disse por fim, fino como um dedinho. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O pequeno príncipe abriu um sorriso. Você não é tão poderosa assim, não tem nem patas, não pode nem viajar. Posso levar você para mais longe do que um navio, disse a serpente. Ela se enrolou no tornozelo do pequeno príncipe, como uma tornozeleira de ouro. Eu devolvo aqueles que tocam ao pó de onde vieram, ela continuou dizendo. Mas você é puro e vem de um astro. O pequeno príncipe não respondeu nada. Você me dá pena, assim tão frágil, nesta terra de pedra. Posso ajudar você algum dia se sentir muita falta do seu planeta. Posso? Ah, já entendi, disse o pequeno príncipe. Mas por que você fala sempre por enigmas? Eu resolvo todos os enigmas, disse a serpente. E eles se calaram. Capítulo 18. O pequeno príncipe atravessou o deserto e não encontrou nada além de uma flor. Uma flor de 3 pétalas, uma florzinha de nada. Bom dia, cumprimentou o pequeno príncipe. Bom dia, respondeu a flor. Cadê os homens? O pequeno príncipe perguntou, educadamente. A flor tinha visto uma caravana passar certo dia. Os homens, acho que tem uns 6 ou 7. Eu os vi faz alguns anos, mas nunca dá para saber onde eles estão. O vento os leva. Eles não têm raízes, é um problema para eles. Adeus, despediu-se o pequeno príncipe. Adeus, respondeu a flor. Capítulo 19. E os homens não têm imaginação. Repetem tudo o que a gente fala. O pequeno príncipe escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que ele tinha conhecido na vida eram seus 3 vulcões, que batiam na altura do seu joelho. E ele usava o vulcão extinto como banquinho. De uma montanha tão alta como essa, ele pensou consigo mesmo: vou ver todo o planeta e todos os homens. Mas não viu nada além de cumes de rochedos pontudos. Bom dia, ele disse ao léu. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem são vocês? Perguntou o pequeno príncipe. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, estou solitário, ele disse. Estou solitário, estou solitário, estou solitário, respondeu o eco. Que planeta esquisito, ele pensou então. Ele é todo seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem tudo que a gente fala. No meu planeta eu tinha uma flor, e ela era sempre a primeira a falar. Capítulo 20. Sua flor tinha dito que era a única da sua espécie em todo o universo. E eis que tinha 5.000, todas iguais, num único jardim. Mas, depois de tanto andar pelas areias, rochas e neves, o pequeno príncipe descobriu uma estrada por acaso. E as estradas sempre levam em direção aos homens. Bom dia, ele cumprimentou. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, cumprimentaram as rosas. O pequeno príncipe as admirou. Todas se pareciam com sua flor. Quem são vocês? Ele perguntou, estupefato. Somos as rosas responderam. Ah, disse o pequeno príncipe. E ele sentiu-se muito infeliz. Sua flor tinha dito que era a única da sua espécie em todo o universo. E eis que tinha 5.000, todas iguais, num único jardim. Ela ficaria muito sem graça se visse isso, ele pensou. Ela tossiria muito e se faria de morta para fugir do ridículo. E eu seria obrigado a fingir cuidar dela, porque, senão, para me humilhar, ela era bem capaz de morrer de verdade. Depois, pensou ainda. Eu me achava rico por ter uma flor única, mas não possuía nada além de uma rosa comum. Ela e meus 3 vulcões na altura do joelho, um dos quais talvez esteja extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E, deitado na relva, ele chorou. Narratube, o seu canal de audiobook. Se inscreva. Capítulo 21. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Foi então que surgiu a raposa. Bom dia, cumprimentou a raposa. Bom dia,
respondeu com educação o pequeno príncipe, que se virou, mas nada viu. Estou aqui, disse a voz, embaixo da macieira. Quem é você? Perguntou o pequeno príncipe. Você é muito bonita. Eu sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, sugeriu o pequeno príncipe. Estou muito triste. Não posso brincar com você, disse a raposa. Ainda não me cativaram. Ah, desculpa, disse o pequeno príncipe. Mas, depois de refletir, ele acrescentou: o que significa cativar? Você não é daqui, disse a raposa. O que você procura? Estou procurando os homens, respondeu o pequeno príncipe. O que significa cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É muito ruim. Eles criam galinhas também. É o único interesse deles. Você está procurando galinhas? Não, respondeu o pequeno príncipe. Estou procurando amigos. O que significa cativar? É uma coisa que todo mundo esqueceu, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Sim, disse a raposa. Para mim, você ainda não passa de um menininho parecido com 100.000 outros menininhos, e eu não preciso de você. Para você, eu não sou nada além de uma raposa igual a 100.000 raposas. Mas, se você me cativar, vamos precisar um do outro. Para mim, você será único no mundo. Para você, eu serei única no mundo. Estou começando a entender, disse o pequeno príncipe. Tem uma flor, acho que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vemos todo tipo de coisas na terra. Ah, mas não foi na terra, exclamou o pequeno príncipe. A raposa pareceu muito intrigada. Em outro planeta? Sim. Tem caçadores nesse outro planeta? Não. Isso sim é interessante. E galinhas? Não. Nem tudo é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou o fio da meada. Minha vida é sem graça. Eu caço as galinhas, os homens me caçam. Todas as galinhas são parecidas, e todos os homens são parecidos, por isso fico meio entediada. Mas, se você me cativar, minha vida será mais iluminada. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos fazem com que eu me esconda depressa debaixo da terra. O seu vai me chamar para fora da toca, como uma música. Além disso, está vendo os campos de trigo lá embaixo? Eu não como pão. Para mim, o trigo não serve para nada. Os campos de trigo não me lembram nada, e isso é triste. Mas você tem cabelos dourados, por isso será maravilhoso se criarmos um laço. O trigo, que é dourado, vai me fazer lembrar de você, e eu vou adorar o barulho do vento no trigo. A raposa se calou e observou o pequeno príncipe por um longo tempo. Por favor, cative-me, ela pediu. Eu quero muito, respondeu o pequeno príncipe, mas não tenho muito tempo. Preciso descobrir amigos e conhecer muitas coisas. A gente só conhece de verdade as coisas que cativa, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo para conhecer nada. Eles compram as coisas prontas nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quiser um amigo, crie um laço comigo. O que preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. Precisa ter paciência, respondeu a raposa. Você vai sentar-se na grama, meio longe de mim. Eu vou olhar para você de rabo de olho e você não vai dizer nada. A linguagem causa mal-entendidos. Mas, a cada dia, você vai poder sentar-se um pouco mais perto. No dia seguinte, o pequeno príncipe voltou. Seria melhor voltar à mesma hora, disse a raposa. Se, por exemplo, você vem às 4 da tarde, desde as 3 eu já estarei feliz. Quanto mais passa o tempo, mais feliz vou ficando. Às 4, estarei inquieta e agitada. Vou descobrir o valor da felicidade. Mas, se você vier a qualquer hora, nunca vou saber a que horas devo preparar o coração. A gente precisa de rituais. O que é um ritual? Perguntou o pequeno príncipe. É outra coisa que as pessoas esqueceram faz tempo, explicou a raposa. É aquilo que torna um dia diferente dos outros, uma hora diferente das outras. Os meus caçadores, por exemplo, fazem um ritual. Toda quinta, eles dançam com as moças do vilarejo. Por isso, a quinta é um dia maravilhoso. Eu saio para passear até a videira. Se os caçadores dançassem num dia qualquer,
Os dias seriam todos iguais e eu nunca teria folga. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. E, quando chegou a hora da partida... "Ah", disse a raposa, "eu vou chorar. A culpa é minha", disse o pequeno príncipe. "Eu não queria causar mal a você, mas você quis ser cativada." "Quis mesmo", disse a raposa. "Mas você vai chorar", disse o pequeno príncipe. "Vou mesmo", disse a raposa. "Então você não sai ganhando nada." "Ganho sim", respondeu a raposa, "por causa da cor do trigo." Depois acrescentou: "Vá rever as rosas e você entenderá que a sua é única no mundo. Depois, volte para me dizer adeus e contarei um segredo de presente para você." O pequeno príncipe foi rever as rosas. "Vocês não se parecem nem um pouco com a minha rosa. Não são nada perto dela", ele lhes disse. "Ninguém cativou vocês e vocês não cativaram a ninguém. Vocês não são como a minha raposa. Ela pode ser igual a 100.000 outras raposas, mas virou minha amiga e agora ela é única no mundo." E as rosas ficaram muito constrangidas. "Vocês são bonitas, mas são vazias", ele disse ainda. "Não dá para morrer por vocês. Claro, um passante qualquer poderia achar minha rosa parecida com vocês, mas ela sozinha é mais importante que todas vocês juntas, porque foi ela que eu reguei. Foi ela que coloquei na redoma. Foi ela que protegi com o guarda-vento. Foram as larvas dela que matei, tirando 2 ou 3 para virarem borboletas. Foi ela que escutei resmungando, ou se gabando, ou mesmo calando-se vez por outra. É ela, a minha rosa." E depois voltou para a raposa. "Adeus", ele disse. "Adeus", disse a raposa. "Ouça o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos." "O essencial é invisível aos olhos", repetiu o pequeno príncipe. "Para se lembrar. Foi o tempo que você passou com sua rosa que fez dela tão importante." "Foi o tempo que passei com minha rosa", repetiu o pequeno príncipe. "Os homens se esqueceram dessa verdade", disse a raposa. "Mas você não pode esquecer. Você se torna eternamente responsável por tudo aquilo que cativa. Você é responsável pela sua rosa." "Eu sou responsável pela minha rosa", repetiu o pequeno príncipe. Para se lembrar. Capítulo 22. E um trem rápido e iluminado, bramindo feito um trovão, fez tremer a cabine do operador. "Bom dia!" cumprimentou o pequeno príncipe. "Bom dia!" respondeu o operador-chefe. "O que você faz aqui?" perguntou o pequeno príncipe. "Eu divido os passageiros em grupos de 1000, respondeu o operador-chefe. "Despacho os trens que os levam, uma hora para a direita, outra para a esquerda." E um trem rápido e iluminado, bramindo feito um trovão, fez tremer a cabine do operador. "Eles estão com muita pressa", disse o pequeno príncipe. "O que estão procurando?" "Nem o homem da locomotiva sabe", respondeu o operador. E um segundo trem rápido e iluminado troou no sentido contrário. "Eles já voltaram?" perguntou o pequeno príncipe. "Não são os mesmos", disse o operador. "É uma troca. Eles não estavam contentes onde moravam?" "A gente nunca está contente onde mora", disse o operador. E ribombou o trovão de um terceiro trem rápido e iluminado. "Eles estão perseguindo os primeiros viajantes?" perguntou o pequeno príncipe. "Eles não perseguem nada", disse o operador. "Estão dormindo lá dentro, ou pelo menos bocejando. Só as crianças ficam amassando o nariz contra a janela." "Só as crianças sabem o que procuram", concluiu o pequeno príncipe. "Elas passam o seu tempo como uma boneca de pano e ela se torna tão importante que, se a gente atira delas, elas choram." "Elas é que são felizes", disse o operador. Capítulo 23. Se eu tivesse 53 minutos para gastar, andaria bem devagar até uma fonte. "Bom dia", cumprimentou o pequeno príncipe. "Bom dia", respondeu o vendedor.
Era um vendedor de pílulas otimizadas que matam a sede. Quando a pessoa toma uma por semana, não precisa mais beber nada. Por que você vende isso? Perguntou o pequeno príncipe. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Peritos calcularam que a gente ganha 53 minutos por semana. E o que dá para fazer com 53 minutos? O que a gente quiser. O pequeno príncipe pensou consigo. Se eu tivesse 53 minutos para gastar, andaria bem devagar até uma fonte. Capítulo 24. É preciso proteger as lamparinas, pois basta um sopro para que elas se apaguem. Estávamos no 8º dia do meu acidente no deserto, e eu tinha escutado a história do vendedor enquanto bebia a última gota da minha provisão de água. Ah, eu disse ao pequeno príncipe, suas lembranças são muito bonitas, mas ainda não consertei meu avião. Não tenho mais o que beber, e também seria feliz se pudesse andar devagar até uma fonte. Minha amiga raposa me falou, meu rapazinho, a raposa não importa mais. Por quê? Porque a gente vai morrer de sede. Ele não entendeu meu argumento e retrucou, é bom ter feito um amigo, mesmo que a gente vá morrer. Eu, por exemplo, sou muito feliz por ter feito amizade com a raposa. Ele não avalia o perigo, pensei. Nunca teve fome nem sede. Um raio de sol basta para ele. Mas ele olhou para mim e respondeu ao meu pensamento. Também tenho sede. Vamos procurar um poço. Fiz um gesto desanimado. É um absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. Mesmo assim, começamos a caminhar. Depois de caminharmos horas em silêncio, caiu a noite e as estrelas começaram a brilhar. Eu as via como num sonho, porque estava com um pouco de febre causada pela sede. As palavras do pequeno príncipe dançavam em minha memória. Você também está com sede? Perguntei para ele. Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse apenas, a água pode fazer bem para o coração. Não entendi sua resposta, mas fiquei quieto. Sabia que não adiantava questionar. Ele estava cansado, sentou, e eu me sentei perto dele. Depois de um silêncio, voltou a falar. As estrelas são belas por causa de uma flor que não dá para ver daqui. Eu respondi, é verdade, e observei, sem falar nada, as ondulações da areia sob o luar. O deserto é bonito, ele acrescentou. E era mesmo, sempre amei o deserto. Sentamos em uma duna de areia. Não víamos nada, não ouvíamos nada. E, no entanto, alguma coisa brilhava no silêncio. A beleza do deserto, disse o pequeno príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fui pego de surpresa ao entender de repente o brilho misterioso da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga, e contava a lenda que havia um tesouro escondido nela. É claro que ninguém nunca o encontrou. Talvez nunca tenham nem procurado. Mas ele encantava toda aquela casa. Minha casa escondia um segredo no fundo do seu coração. Sim, eu disse ao pequeno príncipe. Seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que dá beleza às coisas é o invisível. Fico feliz, ele disse, que você concorde com a raposa. Como o pequeno príncipe estava adormecendo, eu o peguei no colo e retomei a viagem. Fiquei quieto. Parecia que eu carregava um tesouro frágil. Parecia até que não havia nada mais frágil na terra. Observei, à luz do luar, sua testa pálida, seus olhos cerrados, suas mechas de cabelos que tremiam ao vento, e pensei comigo mesmo, o que estou vendo não passa de uma casca, o mais importante é invisível. Fico feliz, ele disse, que você concorde com a raposa. Como o pequeno príncipe estava adormecendo, eu o peguei no colo e retomei a viagem. Fiquei quieto. Parecia que eu carregava um tesouro frágil, parecia até que não havia nada mais frágil na terra. Observei, à luz do luar, sua testa pálida, seus olhos cerrados, suas mechas de cabelos que tremiam ao vento, e pensei comigo mesmo, o que estou vendo não passa de uma casca, o mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um leve sorriso, eu pensei ainda, o que tanto me emociona nesse pequeno príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor, é a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo enquanto ele dorme. E o senti ainda mais frágil. É preciso proteger as lamparinas, pois basta um sopro para que elas se apaguem. E caminhando desse jeito, encontrei o poço ao raiar do dia. Capítulo 25. Aquele lembrava um poço de aldeia, mas não tinha aldeia nenhuma, e pensei estar sonhando. Os homens, disse o pequeno príncipe, se enfurnam nos trens,
mas não sabem o que procuram. Daí, ficam inquietos e dão meia volta. E acrescentou: não adianta nada. O poço que tínhamos encontrado não se parecia nem um pouco com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele lembrava um poço de aldeia, mas não tinha aldeia nenhuma, e pensei estar sonhando. Que estranho, eu disse ao pequeno príncipe. Está tudo preparado, a roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou na corda, fez a roldana girar, e a roldana soltou um gemido como de um catavento velho, que o vento esqueceu faz muito tempo. Está ouvindo? Perguntou o pequeno príncipe. Nós acordamos o poço, e ele está cantando. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixa que eu faço isso, eu disse para ele. É muito pesado para você. Devagar, ergui o balde até a borda e o coloquei no parapeito do poço com cuidado. Nos meus ouvidos permanecia o canto da roldana, e na água que ainda tremia, vi o sol cintilar. Estou com sede dessa água, o pequeno príncipe disse. Dê-me um pouco para beber. E entendi o que ele tinha buscado. Levei o balde aos seus lábios. Ele bebeu, de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais do que uma simples bebida. Ela tinha nascido da caminhada sobre as estrelas, do canto da roldana, do esforço dos meus braços. Ela era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, a luz da árvore de Natal, a música da missa do galo, a doçura dos sorrisos, também faziam parte do brilho do presente de Natal que eu recebia. Os homens do seu planeta, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim, e não encontram o que buscam. Não mesmo, respondi. No entanto, o que eles buscam poderia ser encontrado numa única rosa ou em um pouco d'água. Tem razão, concordei. E o pequeno príncipe acrescentou: mas os olhos são cegos, é preciso buscar com o coração. Eu tinha bebido, estava respirando bem. A areia, ao raiar do dia, é da cor do mel. Essa cor de mel também me deixava feliz. Por que ele estava me deixando triste? Você precisa cumprir sua promessa, disse-me com doçura o pequeno príncipe, que tinha voltado a sentar-se ao meu lado. Que promessa? Você sabe, uma mordaça para minha ovelha. Eu sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso os meus rascunhos de desenho. O pequeno príncipe os viu e disse rindo: seus baobás parecem repolhos. Ah, eu estava tão orgulhoso dos meus baobás. Sua raposa, as orelhas dela parecem chifres e são longas demais. E riu de novo. Você é injusto, rapazinho. Eu não sabia desenhar nada além de gibõs abertas ou fechadas. Ah, não tem problema, ele falou. As crianças entendem. Rabisquei então uma mordaça, e estava com o coração apertado quando a entreguei para ele. Você tem planos que eu desconheço, mas, em vez de me responder, ele disse: sabe, amanhã é o aniversário do meu pouso na Terra. Depois de um silêncio, disse ainda: eu pousei bem perto daqui. E ficou vermelho. De novo, sem entender o porquê, senti uma tristeza estranha. Mas me veio uma dúvida. Então, não foi por acaso que, na manhã em que conheci você, 8 dias atrás, você estava andando a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada? Você estava voltando ao lugar do seu pouso? O pequeno príncipe ficou mais vermelho. E acrescentei hesitante: talvez por causa do aniversário? O pequeno príncipe ficou vermelho de novo. Ele nunca respondia às minhas perguntas, mas quando a gente fica vermelho, isso significa um sim, não é verdade? Ah, eu disse para ele, tenho medo. Mas ele me respondeu: você precisa trabalhar agora. Tem de voltar para a sua máquina. Eu espero aqui. Volte amanhã de tarde. Mas não fiquei tranquilo com aquilo. Lembrei-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Capítulo 26. Eu sentia seu coração bater como o de um passarinho que morre depois de levar um tiro de carabina. Do lado do poço, tinha uma ruína de um muro de pedra antigo. Enquanto voltava do meu trabalho ao fim do dia seguinte, vi de longe meu pequeno príncipe sentado no alto, com as pernas balançando.
e o ouvi dizer: "Você não se lembra?" Ele dizia: "Não era exatamente aqui." Outra voz deve ter respondido para ele, porque ele replicou: "Não, não, o dia está certo, mas o lugar não era este." Continuei a caminhada na direção do muro. Ainda não ouvia nem via ninguém. Mas o pequeno príncipe replicou de novo: "Está bem, você vai ver onde começam minhas pegadas na areia. Só precisa me esperar lá. Hoje à noite. Eu vou." Eu estava a 20 metros do muro e ainda não via ninguém. Se o veneno é bom, tem certeza de que não vai me fazer sofrer muito? Parei com o coração apertado, mas continuava sem entender. "Agora vá," ele disse. "Eu vou descer." Então, abaixei os olhos na direção do pé do muro e levei um susto. Lá estava, erguida na direção do pequeno príncipe, uma dessas serpentes amarelas que matam a gente em 30 segundos. Levando a mão ao bolso para sacar meu revólver, apertei o passo, mas, ao ouvir meu barulho, a serpente entrou devagar na areia, feito um jato d'água que se arrefece, e sem se apressar demais, se enfiou nas pedras com um leve ruído metálico. Cheguei ao muro a tempo de pegar nos braços meu pequeno príncipe, branco como a neve. "Que história é essa? Agora você fala com serpentes?" Tirei seu eterno lenço dourado, molhei sua testa e dei um pouco de água para ele beber. E agora não tinha mais coragem de lhe perguntar nada. Ele me observava com gravidade e colocou os braços em volta do meu pescoço. Eu sentia seu coração bater como o de um passarinho que morre depois de levar um tiro de carabina. Ele me falou: "Fico feliz que você tenha achado o que faltava para sua máquina. Você vai poder voltar para casa." "Como você sabe?" Eu estava vindo justamente contar para ele que, contra todas as expectativas, eu tinha terminado meu trabalho. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: "Hoje também vou voltar para casa." Depois, melancólico: "É bem mais longe, é bem mais difícil." Dava para sentir que tinha alguma coisa extraordinária acontecendo. Por mais que eu o apertasse nos braços como um bebê, ele me parecia deslizar verticalmente em um abismo, sem que eu pudesse fazer nada para impedir. Ele tinha o olhar sério, perdido ao longe. "Estou com sua ovelha, e a caixa para a ovelha, e a mordaça." E sorriu melancólico. Esperei por muito tempo. Sentia que ele se reanimava aos pouquinhos. "Rapazinho, você estava com medo." Ele estava com medo sim, mas riu baixinho. "Hoje à noite vou ter muito mais medo." Mais uma vez eu me gelar pela noção do irreparável e entendi que não suportava a ideia de nunca mais ouvir esse riso. Era para mim como uma fonte no deserto. "Rapazinho, quero ouvi-lo rir de novo." Mas ele me disse: "Vai fazer 1 ano hoje à noite. Meu astro vai estar bem acima do lugar onde eu pousei ano passado." "Rapazinho, será que não é um sonho ruim essa história de serpente, encontro marcado e astro?" Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse apenas: "O que é importante não dá para ver." Verdade. Vai ser como a flor. Se você ama uma flor que está num astro, é doce olhar o céu à noite. Todos os astros são floridos. Verdade. Vai ser como a água. Aquela que você me deu para beber era como uma música, por causa da roldana e da corda. Lembra? Era gostosa. Verdade. À noite você vai olhar para as estrelas. É tudo muito pequenininho no meu planeta para eu mostrar onde fica. É melhor assim. Meu astro vai ser uma das estrelas para você. Assim você vai gostar de observar todas as estrelas. Todas serão suas amigas. E depois eu vou dar um presente para você." Ele voltou a rir. "Ah, rapazinho, rapazinho, adoro ouvir essa risada. Meu presente vai ser exatamente esse. Vai ser como a água." "Do que você está falando?" "As pessoas têm estrelas que não são iguais. Para alguns, como os viajantes, elas são guias. Para outros, não passam de pequenas luzes. Para os sábios, são problemas. Para o meu homem de negócios, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Você vai ter estrelas como ninguém mais tem." "Do que você está falando?" "Quando você olhar para o céu à noite, como eu vou morar em um desses astros,
como eu vou rir em um desses astros, para você vai ser como se todos os astros rissem. Você vai ter estrelas que sabem rir. E ele riu de novo. Ah, rapazinho, rapazinho, adoro ouvir essa risada. Meu presente vai ser exatamente esse. Vai ser como a água. Do que você está falando? As pessoas têm estrelas que não são iguais. Para alguns, como os viajantes, elas são guias. Para outros, não passam de pequenas luzes. Para os sábios, são problemas. Para o meu homem de negócios, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Você vai ter estrelas como ninguém mais tem. Do que você está falando? Quando você olhar para o céu à noite, como eu vou morar em um desses astros, como eu vou rir em um desses astros, para você vai ser como se todos os astros rissem. Você vai ter estrelas que sabem rir. E ele riu de novo. Ah, rapazinho, adoro ouvir essa risada. Vai ser como se, em vez de estrelas, eu tivesse dado para você chocalhos que sabem rir. E riu de novo. Depois, voltou a ficar sério. Hoje à noite, você sabe, não venha. Não vou abandonar você. Vai parecer que estou sofrendo. Vai parecer um pouco como a morte. É assim. Não venha ver, não vale a pena. Não vou abandonar você. Mas ele estava preocupado. Estou falando é também por causa da serpente. Não quero que ela morda você. As serpentes são malvadas, elas mordem por prazer. Não vou abandonar você. Mas uma coisa o tranquilizou. Mas é verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Naquela noite, eu não o vi partindo. Ele saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele andava decidido, a passos rápidos. Disse-me apenas: "Ah, você está aqui", e me pegou pela mão. Mas ainda estava inquieto. "Foi errado da sua parte vir, você vai sofrer. Eu parecerei morto e não vai ser verdade." Eu fiquei quieto. "Você entende, é muito longe. Não posso carregar esse corpo comigo. É muito pesado." Eu fiquei quieto. "Mas vai ser como uma concha abandonada. Não tem nada de triste em conchas vazias." Eu fiquei quieto. Ele perdeu um pouco a coragem, mas fez um último esforço. "Vai ser bonito, sabe? Eu também vou observar as estrelas. Todas as estrelas vão ser como poços, com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas vão me dar água fresca para beber." Eu fiquei quieto. "Vai ser muito divertido. Você vai ter 500 milhões de sinos, e eu vou ter 500 milhões de fontes de água fresca." E ele também ficou quieto, porque estava chorando. "É aqui. Deixe-me dar um passo sozinho." E ele sentou, porque estava com medo. E disse ainda: "Sabe a minha flor? Eu sou responsável por ela. E ela é muito frágil, e ela é muito inocente. Ela tem 4 espinhos de nada para se proteger do mundo." Eu também me sentei, porque não conseguia mais ficar em pé. Ele disse: "Pronto, é isso." Ele hesitou mais um pouco, depois se levantou. Deu um passo à frente. Eu não conseguia me mexer. Não houve nada além de um clarão perto do seu tornozelo. Ele permaneceu imóvel por um instante. Não gritou. Caiu devagar como cai uma árvore. Não fez nem barulho por causa da areia. Capítulo 27. Se um menino vier falar com você, se rir, se tiver os cabelos dourados, se não responder às suas perguntas, vocês saberão quem é. E agora isso já faz 6 anos. Eu nunca tinha contado essa história. Meus colegas ficaram contentes de me rever são e salvo. Eu estava triste, mas dizia: "É o cansaço." Agora parei de sofrer um pouco. Quer dizer, não completamente. Mas eu sei que ele voltou para o planeta dele, pois, ao raiar do dia, não encontrei seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E adoro escutar as estrelas à noite. São como 500 milhões de sinos. Mas acontece uma coisa espantosa. Eu me esqueci de colocar a correia de couro na mordaça que desenhei para o pequeno príncipe. Ele nunca vai poder prendê-la na ovelha. Daí eu me pergunto, o que será que está acontecendo no planeta dele? Será que a ovelha comeu a flor? Às vezes penso, claro que não. O pequeno príncipe guarda a flor toda a noite na redoma de vidro e vigia bem a ovelha. Daí fico feliz.
e todas as estrelas riem com doçura. Às vezes penso, de vez em quando a gente se distrai e já é o suficiente. Numa noite ele se esqueceu da redoma ou a ovelha saiu sem fazer barulho. Daí todos os chocalhos viram lágrimas. É um grande mistério. Para vocês que, assim como eu, amam o Pequeno Príncipe, nada no universo é igual. Se, em algum lugar que não sabemos onde fica, uma ovelha que não conhecemos comeu ou não comeu uma rosa. Olhem para o céu, perguntem-se, a ovelha comeu ou não comeu a flor? E vocês verão como tudo muda, e nenhum adulto nunca vai entender a importância disso. Para mim, esta é a mais bela e mais triste paisagem do mundo. É a mesma paisagem da página anterior, mas eu desenhei de novo para vocês verem melhor. Foi aqui que o Pequeno Príncipe apareceu na Terra, depois desapareceu. Olhem essa paisagem com atenção para ter certeza de que vão reconhecê-la se um dia viajarem pelo deserto da África. E, se um dia passarem por lá, suplico para vocês que não tenham pressa e que esperem um pouco bem embaixo da estrela. Se um menino vier falar com vocês, se rir, se tiver os cabelos dourados, se não responder às suas perguntas, vocês saberão quem é. Então façam-me uma gentileza, não me deixem ficar tão triste, escrevam logo para mim avisando que ele voltou.